Boa noite, gente. Tudo bom? Hoje nós vamos apresentar um podcast sobre o nosso trabalho de PEI, Prática de Extensão Interdisciplinar. Meu nome é João, sou estudante de Medicina Veterinária do sexto período da Faculdade Multivix de Vila Velha. Boa noite, meu nome é Débora, eu também sou estudante da veterinária da Faculdade Multivix Vila Velha e sou da turma do João. O tema do nosso trabalho é a resistência de micro-organismos no ambiente. Nós trouxemos o microbiologista Zé Luiz para poder apresentar para a gente um pouco sobre a vida dele. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Obrigado aí pela oportunidade. Conta um pouco sobre você, de onde que veio a sua ideia de entrar na medicina veterinária, a partir do nosso tema. Conta um pouco sobre você. Eu já tenho uma formação, sou formado em farmácia, analista clínico principalmente. Minha vida foi trabalhando em laboratório hospitalar e com a ênfase principalmente em microbiologia e hematologia, né? Mas laboratório hospitalar de uma forma mais geral. A veterinária me veio mais ou menos em 2019, devido a um convite de alguns amigos para entrar nessa área da análises clínicas, e eu comecei a estudar sobre isso. A gente já tinha um interesse, né? Gosta de bicho, tenho os meus bichinhos em casa, e fui me interessando. Naquele período da Covid ali, mandei lá para a Multivix a minha ementa. Quando me vi, já estava matriculado e concluí o curso, apaixonei pela área e estamos aí na luta. Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para você sobre esse nosso tema. Débora, você queria começar com alguma pergunta? Você quer que eu Sim, comece? Pode começar. Como ocorre a resistência bacteriana? A resistência bacteriana, ela pode tanto ser natural das bactérias ou adquiridas em ambientes. Isso é um mecanismo de defesa que a bactéria está programada para receber. Há bactérias que naturalmente não têm resistências, e o ambiente, ao ser exposta a alguma adversidade, ela vai adquirir resistência àquele processo. E nesses casos, por exemplo, quando você administra antibióticos ou substâncias antibióticas, não necessariamente o antibiótico que você toma lá na farmácia, no hospital. No ambiente, há moléculas, há substâncias antibióticas ali. Então, as bactérias elas vão adquirindo resistência no ambiente. E seleciona-se, nesses casos, também as bactérias que têm as resistências intrínsecas, aquelas que já nascem, digamos assim, já nascem resistentes. Elas já estão prontas ao combate. Como que isso acontece? Por seleção natural. É uma Ai, seleção que natural. legal. Se o ambiente é agressivo a um grupo de bactérias, vai aparecer um grupo que é resistente. Isso é da natureza. Entendeu? Então, se um ambiente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, principalmente que vocês estão em contato lá com marinhos, por exemplo. Se um animal, se uma bactéria, ela for sensível ao sal, você concorda que ela não vai crescer lá na água do mar. Porém, vai ter bactérias que são resistentes àquele sal. Então, isso já foi uma seleção. Tá? Inclusive, a gente usa esses métodos para as identificações, tá? Para você conseguir identificar uma coisa da outra. N substâncias lá que você colocou no ambiente, um detergente. O detergente mata um monte de bactéria, mas vai ter alguma bactéria que é resistente àquele detergente. Vai crescer no seu sabão, entendeu? Vai crescer na sua bucha de casa, entendeu? O sabão, teoricamente, era para limpar, mas vai ter alguma bactéria que consegue crescer naquele ambiente. Tem bactéria que cresce em aerosol, por exemplo. Então, quando você pega alguns tipos de bactérias relacionadas a esse tipo de material, a gente até sabe mais ou menos que tipo de bactéria é. Elas aparecem geralmente naquele ambiente ali. Por quê? As outras não crescem. Se não tem ninguém para competir, ela consegue se desenvolver. É uma questão da seleção natural mesmo. E alguns fatores assim influenciam para essa resistência, por exemplo, não sei, a morfologia da bactéria. Tudo isso tá dentro da constituição genética dela. Né? Isso é programado ali. Então, há bactérias, como eu disse, que têm já no seu DNA previsão para aquele tipo. Ela às vezes não tem resistência, ou mesmo essas que eu digo para você, que tem as resistências intrínsecas. Mas, ao ser exposta a outros locais, outros ambientes, ela vai adquirir resistência. Então, é mediante a exposição. Eu brinco muito assim: soldado, quem anda mais rápido? Um soldado bem armado ou um
sem nada, sem mochila. O sem mochila vai andar muito mais depressa. Mais rápido. Então, se ele não tem ninguém lá na frente para ficar brigando com ele, ele vai andar livre. Então, ele cresce muito mais rápido, ele anda mais rápido. Se ele precisou de encher de armas, ele vai andar mais devagar, mas ele está pronto para combater vários na frente dele. Mesma coisa é a bactéria. As bactérias multiresistentes, geralmente, elas não têm desenvolvimento tão rápido. Então, por isso que na natureza, no normal, você não encontra as bactérias não são multiresistentes. Passam a ser multi por causa das agressões que ela vai recebendo. Entendeu? Por isso que quando você entra para o hospital, para a clínica, lá dentro tem bactérias multiresistentes. Mas por quê? Porque lá dentro foi onde se usou antibióticos. As fracas morreram. Quem ficou ali são as resistentes, as que têm armas para combater. Então, mesmo as mais simples, as Escherichia coli lá da vida, em ambientes hospitalares, elas são multiresistentes às vezes. Eu não sei se eu respondi sua pergunta devidamente. Respondeu um monte, inclusive, aqui. É verdade, respondeu várias. A segunda pergunta, acho que você já falou um pouco sobre, seriam quais são os principais mecanismos de resistência bacteriana. O mais comum, mais estudado talvez, até porque está lá no início, né? Quando você pega o primeiro antibiótico usado, que é a penicilina, o primeiro deles é as beta-lactamases, né? A produção de beta-lactamase. Então, o mais comum, até porque o antibiótico, ou o grupo de antibiótico mais usado, que são os beta-lactâmicos, então você vai ter quase tudo que você vê de resistência está relacionado a isso, mas é por causa da classe, porque existem classes de antibióticos, beleza? Então, nós temos os beta-lactâmicos, que estão incluídos aí as penicilinas, tá? As cefalosporinas, os carbapenêmicos, todos eles são beta-lactâmicos. Então, existem vários nomes de resistências que estão relacionados a esse grupo. O que é a beta-lactamase? Uma enzima produzida pela bactéria que quebra o anel beta-lactâmico, que é uma formação química lá uma estrutura química, né? O desenho químico lá é quebrado e é comum a todos esses grupos. Então você vai mudando de nome. Você tem as penicilinases, as cefalosporinases, as carbapenemases, mas são nomes genéricos. Quando você parte para dentro, aí você tem específicas para cada coisa, porém, quando ela é resistente a ela é resistente aos outros, e isso vai mudando de nível, digamos assim. Você pega os antibióticos da base, os mais básicos, quando gera resistência a um acima dele, aquele para baixo perdeu resistência. Lógico, isso vai depender de grupos de bactérias também, né? A gente pode aprofundar nisso daqui a pouco. Aí, você partiu para o grupo seguinte, o grupo acima, uma geração acima, gerou resistência aqueles de baixo todos já perderam resistência também, perderam sensibilidade também. Por isso que a importância, até já entrando nesse comentário, da escolha do antibiótico. Se você já der lá em cima, a bactéria gerar resistência ali, você acabou com todo o grupo para baixo. Todas as gerações anteriores ali perdem a capacidade de combater. Então, o ideal é que você comece, tendo, logicamente, espaço para isso, você comece da base para cima e não de cima para baixo. Se você gerou resistência, que à medida que você apresentou o antibiótico, lembrando, se você apresentou a agressão, ela vai adquirir armas para aquilo. Ela vai fazer contra. Aí entra naquela outra parte. Nós temos os grupos de bactérias gram positivas, gram negativas. Tem antibióticos que são feitos só para gram positivas, feitos só para gram negativos e feitos para os dois. Então, tem que ter essa escolha. Quando você não sabe que tipo de infecção, que tipo de bactéria está envolvida, você tem que pegar, talvez, um antibiótico que cubra as duas ou associação entre dois, né? Com isso, essa apresentação de antibióticos ali, que às vezes, por ser empírico, você não está acertando, você está acabando gerando resistência futura. Aquelas bactérias que você tem no seu corpo natural, que não está envolvido com a sua infecção nesse momento, as outras que estão presentes ali podem estar gerando resistência agora. Porque há de concordar que, se eu estou tratando um local, às vezes não chega em concentrações devidas no local, nos outros locais. E essa baixa concentração, eu só apresentei o antibiótico à bactéria, mas eu não dei concentrações suficientes para eliminar. Então, eu
dei condições para que ela gerasse resistência. Então, isso, de certa forma, seriam alguns fatores que contribuem para o aumento da resistência bacteriana, né? Porque Entendi. o tratamento ele tem que ser efetivo, né? O tratamento tem que ser efetivo. Ele tem que ter concentração suficiente, que a gente chama-se MIC, né? Concentração inibitória mínima. Ele tem que atingir isso no local da infecção. Não é que a bactéria pode ser sensível ao antibiótico, mas se na administração desse antibiótico ele não chegar suficientemente ao local, você só está apresentando antibiótico para ela, você vai matar um grupinho, tá? Porque é comum existir a heterorresistência. Num grupo de bactérias, vai responder uma parte até da pergunta anterior que eu não tinha falado. Quando você lança o antibiótico, você mata um grupo de bactérias. Numa população, você mata a maioria. Você elimina a maioria. Mas um pequeno grupo é diferente dos outros. Então, aquele pequeno grupo precisava de um tratamento mais longo ou de uma dose mais alta. Então, quando você não faz um tratamento completo ou das concentrações suficientes, você eliminou a maioria, mas sobrou um pouquinho de bactérias ali que é resistente àquele antibiótico. Ou precisava de um tempo maior de tratamento ou de uma concentração mais alta. A partir daí, começa a crescer uma nova população para repor, né? Vai repor as bactérias, só que agora com uma bactéria mais resistente. Entendeu? Nesse ponto, clinicamente, como que você observa isso? O animal tem uma melhora clínica e dias depois, 3, 4, 5 dias depois, ele volta a apresentar sintomas de infecção. Nesse momento, aquele antibiótico que você usou já não funciona mais. Você já precisa de uma classe acima, às vezes. Isso pode acabar gerando uma superbactéria. Sim. E aí eu queria saber o que é o fenômeno da superbactéria. As superbactérias, se diz, são as bactérias que foram selecionando, foram adquirindo resistência com o passar do tempo. Na maioria das vezes, você vai ver lá que as bactérias são as mesmas do todo dia. Não é que sai uma bactéria diferente, um nome diferente. Você vai ter uma bactéria das comuns que não responde a antibióticos. Ou não responde a maioria dos antibióticos. Não, às vezes não responde a nenhum mesmo. Você pega lá, não tem nenhum. Aí é oração, né? Roda de oração às 22h99. Então, não, porque há pacientes que conseguem sair por quê? Conseguem sair dessas infecções. Porque nem sempre, às vezes eu posso estar aqui com uma bactéria multiresistente, ela é colonizadora. Às vezes o animal está internado, você faz uma cultura dele, de uma ferida, por exemplo, e dá uma bactéria multiresistente, de modo que não foi tratado ali com os antibióticos devidos, não teve condições, o animal foi embora e melhorou. A gente ouve isso. E melhorou. Mas é porque aquela bactéria não estava envolvida na infecção. Ela não está envolvida na infecção, não foi capaz de ir, porque o seu sistema imunológico está trabalhando. Ela está tentando entrar, mas tem um sistema imunológico impedindo que ela entre. Então eu fiz a cultura, foi daqui, do material. Sim. Deu multiresistente, mas ela não penetrou. E o organismo conseguiu fechar aquilo. Beleza, pau que segue. O que acontece? Aquela bactéria é uma das... seria colonizadoras da pele, normal, nossa, por exemplo, Staphylococcus aureus na gente, lá nos cães, gatos, lá os Staphylococcus pseudo-intermédios, intermédios. Mas o que é natural dele, a flora normal dele se tornou uma flora multiresistente, porque eu fui apresentando antibióticos, ela foi gerando resistência, a flora normal dele foi substituída por uma flora multiresistente. Quando eu testo, está multiresistente, mas não está causando doença nele. Entendeu? Tem essa diferença. Às vezes eu vou fazer isso que eu estou falando, fazer a cultura daquele material e dar multiresistente, mas o animal se cura porque, na verdade, aquela bactéria não está causando a doença nele. Entendi. Eu não sei se... Desculpa. Pode falar. O fenômeno de superbactéria está relacionado a isso. As bactérias que várias classes de antibióticos já perderam seus efeitos. E sobram pouquíssimos, né? Hoje nós temos poucos recursos. 2 antibióticos só, praticamente, são os que estão no topo da lista, mas já tem bactérias que são resistentes, são raras. E quais são eles, esses 2 antibióticos? Para gram positivos tem a vancomicina e linezolida, que nem usa em veterinária ainda. Né? Linezolida é muito restrita ao humano.
beleza? Uso restrito hospitalar. Para gram negativos, tem os carbapenêmicos, né? E polimixina. Polimixina raramente é usado. Há bactérias que têm resistência intrínseca a esse antibiótico, inclusive uma muito comum, que chama-se Proteus, o grupo Proteus, né? Proteus, Providência, Morganella. Eles são resistentes intrínseco à polimixina. E dentro da classe, é praticamente a barreira, é o último. Não tem, quando está resistente a tudo, vai para a polimixina. Muito nefrotóxico, então ela é muito pouco usada. Exato. Na veterinária, muito mais raro ainda, mas há casos em que só sobra ela. Eu imagino o seguinte, existe esse caso de as pessoas usarem os antibióticos de qualquer forma, a qualquer momento. Já ouvi algumas vezes que também tem um prazo definido, tipo, para ser utilizado o antibiótico, que ele tem que ser de tantos e tantos dias, de tantas e tantas horas, e as pessoas continuam utilizando de forma inadequada, tanto nos animais quanto nos humanos, né? E aí tem uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, que é como o uso inadequado do antibiótico contribui para a resistência bacteriana, já que a galera usa indiscriminadamente. Como eu citei lá na descoberta da penicilina, como viram que aquilo salvava, o pessoal passou a usar a penicilina até para dor de cabeça. Que virou um remédio, curava, né? Então, esse uso inadequado, que você está perguntando a respeito, por exemplo, de tempo de tratamento, que seja quantos dias, de quanto em quantas horas, está relacionado a biodisponibilidade dessa medicação, está relacionado ao tempo de ação. Então, quando o uso ele é feito fora desses parâmetros, você não consegue adquirir uma concentração inibitória mínima. Você não consegue atingir uma concentração plasmática ideal para que aquilo combata aquela bactéria. Há antibióticos que são tempo dependentes e antibióticos que são concentração dependente. O que é isso? Tempo dependente é o antibiótico que ele tem que se manter acima dessa concentração por um tempo. O concentração dependente, ele tem que ir quanto mais alto acima dessa concentração, melhor. Quando ele é tempo dependente, ele tem que ser dado de tanto em tantas horas, de acordo com o seu tempo de meia-vida, para que essa concentração se mantenha sempre alta. Então, se o antibiótico é para ser dado de 8 em 8 horas, eu dou ele de 12 em 12 ou 24 em 24, sem ajustar uma dose, eu já estou fazendo errado, que eu estou mantendo dose abaixo da mínima necessária para eliminar essa bactéria. Fazendo isso, eu mato algumas bactérias. O paciente tem melhora clínica inicial, porém, isso não vai continuar. Ele vai voltar e as bactérias que sobram, aquele antibiótico provavelmente já não vai servir. Exatamente, perde função. Tá? Então, isso tudo tem que ser observado, tem que ser estudado. Se é prescrito, se a indústria farmacêutica já colocou lá que é para ser dado de 8 em 8 horas, 12 em 12, no máximo lá, não é para ser dado de 24 em 24. Há alguns ajustes feitos, o pessoal coloca de 24, porém você tem que dar uma dose muito alta. Se ele é tempo dependente, a dose muito alta não é importante, não é interessante, na verdade. Porque você vai ter que subir a dose lá em cima para voltar, a hora que chegar antes do mínimo, você já tem que dar outra. Então, o ideal é dar de 8 em 8, que ela sobe, antes de descer, que já está outra dose chegando. É a lógica para qualquer medicação. É baseado no tempo de meia-vida dele. Então, é isso aí. Se não atingiu concentrações adequadas, você está aumentando a probabilidade de seleção de bactérias multiresistentes. Gente, vocês puderam ver aí que a gente fez um cortezinho. Uma das integrantes aqui do nosso grupo que veio para participar da gravação hoje quis participar internamente da gravação, veio aqui para a mesa. Essa é a Estela. Se apresenta, Estela, por favor. Boa noite, gente. Meu nome é Estela. Eu sou estudante de medicina veterinária, também de sexto período, juntamente com o João e com a Débora. E a conversa está extremamente interessante, então resolvi me juntar. E eu já queria começar perguntando como que a genética bacteriana pode ajudar a entender a resistência que as bactérias criam. Tudo tem a ver com essa questão genética mesmo, né? As bactérias,
como nós, as bactérias do mesmo grupo, elas têm diferenças genéticas entre elas, tá? Digamos que num mesmo grupo, a maioria é o mesmo, tem o mesmo perfil. Dentro desse grupo, há uma pequena porcentagem, ou pode ser que haja nesse grupo, uma pequena porcentagem com alguma variação genética, de modo que eu não consigo, no exame rotineiro, detectar. O exame rotina de cultura e identificação, ele é feito baseado em provas metabólicas, tá? A gente chama de série bioquímica. É baseado naquilo que a bactéria consome. Então, aquilo revela, de 8 aminoácidos, pelo menos ali, 8 provas, pelo menos, que a gente testa, as diferenças de consumo vai determinar um grupo de bactérias, tá? Por exemplo, geneticamente tem que ser análise genética. E isso é feito rotineiramente nos laboratórios de pesquisa. O laboratório central aqui do estado, o que ele não faz ali, ele manda para o Instituto Adolfo Lutz, manda para o a Fiocruz, tá? E lá é feito esse perfil genético das bactérias, atrás de bactérias variantes aí. Então, isso é feito, porque você pega uma Escherichia coli, por exemplo, quando tem esses casos que você ouve, às vezes, na mídia apresentando que uma escola tal teve um surto de diarreia. Aquilo é enviado ao laboratório central, por exemplo. Lá é feita a pesquisa, descobriu, tem uma Escherichia coli, vamos mandar para ver se essa Escherichia coli tem alguma diferença genética das outras Escherichia coli. Entendeu? Então, por quê? Normalmente é uma bactéria, é uma enterobactéria, é comum da nossa flora, porém, tem uma dentro da família que é capaz de causar aquela doença. Então, ela tem que ser descoberta, tem que ser vista, vai saber se ela já é um perfil conhecido ou se é alguma variante que ainda não foi identificada. Então, isso é feito rotineiramente nos laboratórios de pesquisa aí, a nível de Brasil, isso é feito. E aí se identifica qual é o gene de resistência presente. Eu consigo, nas minhas análises rotineiras, deduzir os perfis de acordo com as resistências bacterianas. Eu posso falar que é uma carbapenemase, eu posso falar que é uma beta-lactamase, mas eu não consigo dizer qual beta-lactamase, não consigo dizer qual carbapenemase. Para isso, há testes para isso, que podem ser testes mesmo de imunocromatografia, aí no último, mais perfeito deles, padrão ouro, são os perfis genéticos mesmo das bactérias. Entendi. Para eu entender, você falou o exemplo da Escherichia coli. Por exemplo, aconteceu esse surto, né? Aí pegaram lá, fizeram a cultura, tudo certinho, e descobriram que é uma Escherichia coli que não é conhecida, uma nova. Tem algum procedimento a ser seguido? Por exemplo, aí depois que identificou, faz um antibiograma, por exemplo, para ver se é uma superbactéria ou se é só uma nova variante? O antibiograma, ele vai ser feito de qualquer maneira, mas a bactéria ser nova geneticamente, ter um perfil genético diferente, não necessariamente quer dizer que ela tenha resistência diferente. Ela pode ser sensível igual a todas as outras. O que muda é porque a nossa flora, ela tem um perfil ali que ela não te causa problema, ela vive em harmonia com você. De vez em quando aparece uma que tem algum antígeno que te causa doença. É esse o problema. As diarreias não são causadas porque a bactéria é resistente. Ela é causada porque essa bactéria tem um perfil genético dela, de modo que ela produz alguma proteína diferente e você reage contra isso. A doença vem por aí. Agora, quando eu parto para o antibiograma, às vezes ela é uma bactéria que vai ser tratada com antibióticos normais, comuns. Isso não tem relação com a multiresistência. Entendi. A multiresistência tem a ver com a exposição. Aí você vai ter bactérias que já têm perfil de resistência. Dentro desse perfil de resistência, e o maior problema está nessas que são intrinsecamente resistentes. E, no hospitalar, as adquiridas. Porque a partir da hora que você tem uma bactéria que não tem resistência intrínseca, mas ela é em contato com o ambiente que tem bactérias multiresistentes, elas se comunicam, tá? Uhum. Elas se comunicam ali através de plasmídios, né? De aqueles pili, que eu não sei se vocês vão lembrar lá da microbiologia. Sim. Aquilo ali é como se fosse um órgão sexual. É lógico que não é sexual, só estou fazendo uma comparação. Sim. Por ali elas fazem essa troca. Comunicação. E não necessariamente dentro da mesma espécie. É uma passando para a outra. Então, você colocou junto
dentro do mesmo ambiente, daqui a pouco está todo mundo resistente. Elas vão adquirindo resistência. Gente, isso aqui tá muito interessante. E tem uma pergunta aqui que é mais interessante ainda, que quais são os desafios no desenvolvimento de novos antibióticos para essas bactérias que já estão muito resistentes, vamos dizer assim, né? O desafio maior é exatamente a questão da... Você só precisa criar um antibiótico para que a bactéria crie uma resistência. O desafio maior é o uso. Porque o uso indiscriminado, quando você descobre um antibiótico, ou se cria um antibiótico que ele funciona, você tem que restringir ao máximo o uso dele. Tem que ser feita uma pesquisa antes de entrar no tratamento, você tem que ter certeza que aquela bactéria é aquela mesmo e que ela é do perfil que vai ser tratado com aquele antibiótico. Porque se eu começar a achar que é a bactéria e dar o antibiótico, daqui a pouco vai ter resistência. Entendeu? É só você apresentar. Se apresentou ainda mais em doses subterapêuticas, piorou. Que aí você seleciona um grupo de bactérias mais fracas que vão ser eliminadas, mas sempre tem um grupinho que vai permanecer ali, que precisava de uma dose mais alta, ou de um tratamento mais longo para ser eliminado e não foi. E ela ficando sozinha, lei da evolução, né? Lei da seleção natural. Ela vai ocupar o espaço agora, sozinha ali. Então, o desafio nesse ponto de vista, primeiro que a gente já não está tendo para onde correr. O antibiótico já chegou num ponto hoje que só está melhorando o que já tem. Não está se criando novos antibióticos, não tem uma nova molécula aí para a última, por exemplo, que, se não me engano, a última para Gram positivo, linezolida, é a última que teve. As outras é tudo antibióticos que já existiam, só estão sendo melhorados. Então você tem as classes. Quinta geração, e vai embora, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, mas é o mesmo grupo. Como que acontece essa criação de antibiótico? Não sei se vocês vão lembrar das aulas de vocês lá da penicilina, como é que ela foi criada, né? Fleming lá na sala dele lá. Sim. Eles contam dessa maneira, não sei se foi assim, né? Largou as placas lá, mas aquilo ocorre, tá? Perfeitamente, aquilo ocorre. Eu já tive na mão um caso parecido com aquilo ali. Tá? Eu pensei, será que se eu separasse aqui, eu ia separar um novo antibiótico? Talvez. Ia entrar para a história. Ele fazendo as pesquisas dele, e qualquer coisa que você deixar aqui em cima dessa mesa vai crescer uma bactéria. Se você deixar um meio de cultura, se você deixar um prato de comida, daqui a pouco vai ter um fungo, né? Vai ter uma bactéria aqui dentro, você vai separar, vai aparecer uma bactéria, que é ambiental. Então, aquele fungo que estava ali cresceu bactérias em volta e percebeu-se que tinha um halo em volta do fungo. Então, ele deduziu que esse fungo inibe o crescimento dessa bactéria. Era um Staphylococcus que estava ali, que mais matava assim, na guerra naquele período, que é bactéria da nossa pele. Então, qualquer corte que você tiver, a primeira infecção que você tem é de Staphylococcus aureus, certo? A partir dali começou a seleção. Penicilina. Penicilina agia lá no passado contra esse tipo de bactéria. O pessoal começou a tomar até para dor de cabeça. Penicilina. Não age contra grãos negativos. Então, você começa a ter infecções por grãos negativos. Matou os grãos positivos, começa a aparecer as infecções por grão negativo. Você está selecionando. Foram lá, alteram a molécula da penicilina, alteram a molécula, cria-se a amoxicilina, que é uma penicilina, que alterou. Agora pega grão negativo. Entendeu? Aí vem a amoxicilina e a ampicilina, que são aminopenicilinas. Pegou isso aqui, aminopenicilinas, beleza. Daqui a pouco, não funciona mais. Aí foram lá e acrescentaram um inibidor de beta-lactamase, que é o clavulanato. Clavulanato ou sulbactam, né? Por isso você vê a amoxicilina com clavulanato. Que é um outro beta-lactâmico que tem uma maior preferência, que a beta-lactamase tem maior preferência por ele. Então, vai nele e deixa a amoxicilina livre. E ela atua. Daqui a pouco já tem as bactérias que não... As beta-lactamases que já não são inibidas por esse grupo. Aí vão criando o segundo. Aí vai. Entendi. Você falou sobre a criação de novos antibióticos, a questão de restringir o uso. Geralmente, quando se cria um novo qualquer medicamento, se não me engano, tem exclusividade de 10 anos, né? Você acredita que isso pode ajudar
Não, mas aí esse aí é um caso. Em restringir o uso, assim, por exemplo? Mas essa exclusividade de 10 anos é exclusividade no comércio. Isso, A de indústria venda, tem isso. 10 anos para isso. A restrição é somente uso hospitalar. Por exemplo, você nunca vai ver vancomicina, meropenem na prateleira da farmácia. É sempre hospitalar. O uso é interno ali, vários antibióticos são assim, é de uso hospitalar. Só que ainda que seja uso hospitalar, nós, como médico veterinário, você consegue adquirir nas clínicas. E nem todo mundo está preparado, às vezes, para fazer o uso desse tipo de antibiótico. Isso tem que ser muito bem orientado. Porque se você descobre que se der meropenem cura uma infecção por gram-negativo, na hora que você vê que é gram-negativo, você vai querer dar meropenem. Sim. Mas, às vezes, a amoxicilina clavulanato ia tratar. É aí que está o ponto. Entendeu? Você ter ciência. E como é que eu sei disso? Como é que você vai saber disso? Para entrar num outro detalhe. História do paciente. A história do paciente. Esse paciente teve contato com cirurgia, hospital, ele teve internado há algum tempo, o tutor dele é profissional da saúde, importante isso, tá? O tutor dele é profissional da saúde? Não, não teve nenhuma. Provavelmente a bactéria dele não é provável, não estou dizendo que não seja. É provável que não seja multiresistente. É provável que a bactéria dele é as normais dele, que está no corpinho dele, que causou a infecção. As infecções urinárias lá são causadas por bactérias que está lá, que saiu do ânus dele ali, é normal isso, é assim que acontece. As feridas que ele tem é da lambedura dele, a bactéria que está na boca dele, que ele passou lá no ânus dele, passou na ferida. Então são bactérias dele aquilo ali. Tá? E outro detalhe também importante ficar frisar é o seguinte, a multiresistência não significa que aquela bactéria causa maior dano em termos assim, de patogenia, beleza? Se ele é colonizado por uma multiresistente, às vezes ela só está ali mesmo atuando, fazendo a função dela. Ela só está ali porque foi selecionada pelo ambiente. Se o tutor, por exemplo, é um profissional de saúde que vive dentro de hospital, ele troca bactérias com seu cachorro. Beleza? Quando esse cachorro aparecer lá, uma cachorra com piometra, um cachorro com piodermite, é possível. Aí você começou a tratar com amoxicilina com clavulanato, não funcionou. Qual que é a história que você perdeu? A parte do tutor dele como multiresistente. Tipo, agora, esses dias teve um caso desse. Essa cachorra que eu comentei com vocês agora há pouco. Não me passaram essa parte. A tutora é funcionária da limpeza de um hospital. E aí ela pode ter adquirido. Pode não, adquire. A gente pega muito isso aí. Tem uma história interessante de um caso onde foi uma piometra por pseudomonas. A maioria das piometras são por Escherichia coli. Sim. Maioria. A piometra por pseudomonas, o tutor era médico veterinário e tudo, com atuação dentro de hospital veterinário. Mas o cara não espera isso, né? Não Sim. é uma comum para isso. E pseudomonas é uma bactéria que é multiresistente intrinsecamente. Ela já nasceu, já apareceu na natureza multiresistente. Ela já não responde a amoxicilina clavulanato nem uma cefalosporinas até a terceira geração. Entendeu? A ceftazidima que vocês têm lá que vocês, não sei se vocês já ouviram dela lá, mas usa-se lá, na clínica que vocês estagiam, ela é uma cefalosporina de terceira geração criada para pseudomonas. Até para completar a parte do antibiótico, você perguntou como é que é feito isso. Existe as cefalosporinas de terceira geração, mas não funcionam. Foram lá e fizeram uma alteração nas cefalosporinas de terceira e fizeram uma que funciona para pseudomonas, que é a ceftazidima, por exemplo. Ela foi pensada para pseudomonas. Entendeu? Então, ou seja, ela já nasceu resistente a esse grupão. E esse grupão aí, que eu estou falando, cobre, sei lá, 90%, 80% dos antibióticos de escolha para a maioria das infecções. Eu gostaria de saber também como que pode ser monitorada em hospitais e clínicas a resistência. Com exames, né? Aí você tem que fazer acompanhamento do ambiente mesmo, análise dos pacientes que entram, que é o que seria ideal. É o que se faz em humanos, por exemplo. Quem sabe um dia isso aconteça mais frequente na veterinária. Você pesquisar os animais que entram, saber se eles têm multiresistência já na entrada, porque às vezes ele está vindo de fora, não é da sua clínica, mas de fora e já está vindo com a multiresistência. Você vai tratá-lo ali como um paciente rotineiro e vai descobrir depois que o seu tratamento não está funcionando.
E dependendo, isso pode ser tarde. E o pior de todos, você está introduzindo na sua clínica um animal com um perfil de resistência que vai colonizar a sua clínica. Os seus próximos pacientes poderão apresentar infecções por esta bactéria. Então, partindo desse pressuposto que você fez essa análise, pesquisou na sua clínica, suponhamos que você abriu sua clínica agora, está limpa. Você começou a introduzir pacientes nela, você vai introduzir bactérias ali também. À medida que você coloca os antibióticos em ação ali, cada vez que você colocou um antibiótico, um grupo de bactérias você selecionou resistente para aquilo ali, por exemplo. O cuidado de, quando você faz um procedimento em um paciente, colocou ele lá na mesa para fazer uma troca de... vai colocar soro no paciente, fazer um fluido nele. Você colocou ele em cima da mesa, tirou a limpeza daquela mesa. A próximo paciente que você encostar aqui, ele levou essa bactéria junto. Paciente, você cuidou de um paciente, passou para o outro paciente, você está levando para lá. Você encostou sua barriga na baia porque você precisou de mexer com o paciente. Você encostou a barriga na outra baia, você está levando para lá. O bichinho lambeu sua mão. Você chegou no outro, ele lambeu sua mão também. Isso tudo isso tudo é forma de contaminação. Então, há casos em que você pega no mesmo espaço 2, 3 pacientes apresentando o mesmo perfil de bactérias. Todo mundo, as nossas bactérias são iguais. O meu Staphylococcus daqui é o seu Staphylococcus. Porém, se eu fizer uma análise aqui do meu, possivelmente ele é mais... É possível, não estou dizendo que é. Mas suponhamos, por eu viver dentro de hospital e lidando com isso, o meu pode ser um perfil de resistência diferente do seu. Mas quando eu pego dentro do mesmo local, todos eles, ainda mais quando tem perfis de resistência, e as resistências são iguais, eu deduzo que foram contaminações cruzadas. Quando me mandam 2, 3 pacientes de um mesmo local, e o perfil de resistência é igual, estranho, porque é igual código, né? Por que esse cara aqui está resistente a esses 3 aqui, o daqui está igualzinho, 3? Por que não é outros 3? Entendeu? A gente testa vários antibióticos, né? Então, por que está exatamente igual se eles estão em mesmo contato? Tá? Tem uma pergunta muito interessante aqui, que seria qual é o papel da pesquisa e desenvolvimento na luta contra a resistência bacteriana? É o caso, né? A criação essa tentativa de criar novos tratamentos, que é mais complicado, como eu falei, praticamente você não tem novidade, você tem melhorias no que já tem, praticamente não se cria antibióticos novos há tempos, e a pesquisa, principalmente na parte de cuidados, antever, né? Você prever Prevenção. isso, você prever os possíveis danos e fazer prevenção. Se vai fazer cirurgia, se fazer asepsia bem feita, isso é muito importante. Fazer asepsia do local é bem feita. O centro cirúrgico ser adequado para isso, né? Você fazer asepsia dos locais, das ferramentas que está ali, ter todo o cuidado do mundo. Porque quando você abre o animal, você tirou o órgão de dentro dele, você fez a asepsia adequada, correto? Suponhamos que você fez a asepsia adequada ali. Porém, quando você tira lá, vai fazer uma piometra da vida ou você vai fazer uma castração, você tira as alças intestinais para fora. Quando você apoia sobre a pele do paciente, apesar de você ter feito a asepsia, você não garante retirada de 100% do que está aqui. Entendeu? São pequeninos cuidados que você fazendo, você evita. Então, quando eu encosto isso aqui, e principalmente eu demorei, Já era. porque bactérias crescem muito depressa, é exponencial, tá? É exponencial. Uma Escherichia coli a cada 20 minutos ela duplica, tá? E eu vejo isso na prática. Você semeia de manhã, dá 11 horas da manhã, eu já tenho bactérias, já consigo ver quem é que está ali. Então, você encostou lá, demorando. Quando você voltou aqui lá para dentro, você está pondo meio de cultura, tá? Meio de cultura. A chance de desenvolver, e se a sua asepsia foi mal feita? Se ela foi bem feita, você tem risco. Se ela foi mal feita, você tem certeza. Você poderia citar, assim, o que seria uma asepsia bem feita? Asepsia feita com os degermantes corretos, né? Por exemplo, clorhexidina, hoje em dia é o que mais usa, e usa clorhexidina. Antes, você fazer asepsia mesmo lavando, você lava antes, bem,
com fricção, tá? Deixa agir, um detalhe, que às vezes se faz asepsia com clorhexidina, faz ali, e como se estivesse fazendo com álcool normal ali, fez, e lava, acabou. Não. Clorhexidina você tem que deixar agir. Você põe lá, faz aquele ensaboado, né? Deixa ele parado um tempinho, ou fique repetindo várias vezes esse procedimento, lavou, beleza. Agora vem com clorhexidina alcoólica, faz de novo, deixa agir, secar por si só. É uma bem feita. Porém, isso não garante, nunca vai garantir que você tira 100%. Não garante, porque para você tirar bactérias todinha da pele, isso está formando uma camada aqui de proteção para você, que está aderida à sua pele. Você não garante que isso tira, não garante que mata todas, beleza? Inclusive, voltando até lá no início, inclusive há bactérias que são resistentes a essas coisas, né? Elas adquirem resistência a isso, entendeu? Então, mas é a minoria. Os estafilococcus que estão aqui estão justamente para te proteger desses patógenos, digamos, né? Essas bactérias patogênicas. Né? Quando eu falo patógeno, eu estou dizendo que ela é patogênica, mas esse que está me colonizando, ele está me protegendo dos patogênicos. Quando eu tenho lá os furúnculos da vida aí, os abscessos, às vezes é um normal meu que entrou por um folículo, mas pode ser um outro que ele é mais antigênico e causou ali um processo inflamatório. Se a gente retirar 100%, a gente pode estar nos prejudicando e Com também certeza. prejudicando os animais? Sim, com certeza. Não, mas nesse caso ali, se a gente conseguisse tirar 100%, para aquele momento... Só pensando meio alto assim. Para aquele momento seria legal. Para aquele momento. Naquele momento. Até que seria legal ali. Mas eu em casa lá, ou seu animal em casa, que o animal piorou, você não vai conseguir fácil, né? Com um monte de pelo lá. Mas em casa, vamos dizer assim, aquele banho bem tomado, você esfregando muito, ele não é tão saudável assim. E hoje já existe, né? Fala nisso. Não é para você ficar raspando a sua pele lá e metendo sabonete antisséptico. Não é para isso. Você vai tirar a sua defesa. Mata 99,9% dos germes. Aí você morre daqui a pouco, cheio de infecção. É isso. Perdão, João. Pode falar. É isso que eu queria perguntar, se você poderia falar um pouco sobre os benefícios dessas bactérias na nossa microbiota. É de proteção. Nós temos a nossa flora residente, né? A que nos coloniza aí. E aí, para cada região do corpo, você tem um grupo de bactérias, né? Você pega a pele, por exemplo, tem esses grãos positivos aí, os estafilococcus. E se você for olhar, interessante, nós humanos, tá? Em regiões do corpo, você tem espécies diferentes. Espécies diferentes dos mesmos estafilococcus, por exemplo. Quando você parte para o intestino, aí você tem uma bagunça de bactéria. É um monte de bactérias. Você tem grãos positivos, grãos negativos, anaeróbios, aeróbios, e fungos, você tem... Que são necessários. São necessários. Estão ali para ajudar no seu metabolismo, e isso é contado, inclusive, na biodisponibilidade de, por exemplo, antibióticos. Isso está sendo contado, a sua flora que está ali. Porque quando você absorve, quando você ingere uma medicação ou alimento que seja, ele vai ser eliminado, parte dele vai ser pelo intestino, concorda? Sim. Bactérias que estão ali estão fazendo algum metabolismo. Isso foi contado já. Se você eliminou isso ali, aquilo que teria que ser reabsorvido, não vai ser mais reabsorvido, porque você está tirando bactérias da frente, por exemplo. Tá? E o outro detalhe é, se esse tratamento é prolongado, por exemplo, a partir da hora que eu ingiro, ou mesmo que seja aplicação intravenosa, eu elimino a flora que é sensível. E sobra, que ali existe um equilíbrio. Aí sobra aquela que ela estaria tudo certo se ela estivesse no meio do grupo. Ela sozinha, ela te causa problema. Isso ocorre também. Tá? Você tem infecções secundárias a tratamentos antibióticos, por exemplo. Eu não sei nem se eu respondi a sua pergunta do jeito que você... Não, respondeu. Esses dias eu li um artigo sobre resistência bacteriana, sobre a penicilina, né? Eu não me recordo exatamente o ano de criação, mas ele falava que, assim, poucos anos depois, já era visto bactérias que tinham resistência à penicilina. Sim. Você acredita que a penicilina era o problema, por exemplo, ela era um antibiótico, como foi o primeiro antibiótico, né? Ela era fraca, vamos dizer assim, ou se o uso indiscriminado, porque naquela época as pessoas não entendiam o que era uma resistência bacteriana,
se isso acarretou já em poucos anos depois da criação do primeiro antibiótico, já haver resistência a ele. A penicilina, eu posso te garantir, eu não estava lá para ver, né? Mas posso te garantir que o dia que usou, no outro dia já tinha bactéria resistente. Eles só gastaram um tempo para identificar. Entendi. Porque eu vejo isso em laboratório. Você pegar o mesmo paciente, eu repito a cultura dele vários dias, você vê a bactéria adquirindo resistência. Entendeu? Você vai vendo isso acontecer. Ela era sensível, daqui a 3, 4, 5 dias eu vou repetir, já está resistente. Beleza? Então, isso ocorreu em dias. Só que a galera ainda estava encantada. E outra, né? Tem todo um lobby, não sei se isso aconteceu na época, mas se isso acontecesse hoje, existe toda uma propaganda para evitar que isso saia também. Mas não sei se aconteceu isso na época. Então, o caso da penicilina é o que aconteceu com todos os outros também, entendeu? Você cria um antibiótico, usou indiscriminadamente, vai ter resistência, porque existem grupos previstos já que vão ser resistentes àquilo ali. Tá? A estrutura, a genética das bactérias, aliás, as diferenças entre uma e outra, seria como se nós disséssemos entre humanos. Existem umas histórias assim que existe um paciente que é resistente a HIV, que ele teve contato e não adquiriu a doença. Seria a mesma coisa. Se todo mundo morresse e só sobrasse aquele cara, toda a população da Terra seria resistente ao HIV. Não é assim? Sim, sim. Entendeu? Então é o mesmo caso. Se você matou todas as bactérias que eram sensíveis, só sobrou as resistentes. E agora ela vai dominar o local. Então começou lá com a penicilina. No outro dia eu te garanto que já tinha bactéria resistente, porque ela já era prevista, fora as que são intrinsecamente resistentes, tá? Dentro do grupo Staphylococcus. Quando tratou a amoxicilina, quando tratou com a penicilina, eles trataram praticamente, exclusivamente ali naquele momento de guerra, na guerra, por exemplo, foi os Staph, que é o principal, está envolvido em infecções de pele, e as pessoas morriam por causa de pele, por causa de infecção de pele. Amputava-se perna porque o cara tinha uma ferida de bala. Entendeu? Então, isso foi evitado. Mas, hoje você praticamente não encontra estafilococcus, eu falo os estafilococcus áureos, nosso aqui, os pseudo-intermédios, intermédios lá dos cachorros, você praticamente hoje não encontra sensíveis à penicilina sozinha. Entendeu? Você praticamente não encontra. Tem algumas populações de estafilococcus que são sensíveis, mas os comuns de doença aí praticamente você não encontra mais. Então, basicamente, a penicilina hoje em dia não seria... Penicilina por si só, penicilina, amoxicilina e ampicilina sozinha, praticamente você não tem. Entendi. Raramente a gente encontra. Entendi. Você comentou um pouco sobre as beta-lactamases. Eu queria entender como que elas podem auxiliar ou criar uma resistência. Como que as bactérias podem criar resistência às beta-lactamases? Isso. Qual o papel das beta-lactamases na resistência? O antibiótico, a estrutura química dele tem um quadrado lá, que é chamado anel beta-lactâmico. É anel, mas ele é um quadrado. Né? Anel beta-lactâmico. Então, a beta-lactamase cliva esse anel. Clivou esse anel, o antibiótico perdeu a função. Certo? Perdeu a função. O que eles vão fazendo a partir daí? Vão criando novas estruturas químicas, acrescentando estruturas químicas ali, para atrapalhar que essa beta-lactamase, esse desenho aqui, consiga chegar naquele anel beta-lactâmico. Porém, a bactéria é esperta, vai lá e consegue produzir outra beta-lactamase, que vai mudando de nome ali, mas são todas beta-lactamases, e consegue atingir agora. Vem a indústria, faz outro, descobre que acrescenta outra estrutura química, e assim vai, sucessivamente. Se você pegar os desenhos, a estrutura química desses antibióticos, você pegar, por exemplo, amoxicilina, ampicilina, penicilina. Você pega a penicilina, que é a original. O que é a penicilina? Só para vocês lembrarem lá, não sei. É o fungo que chama penicillium, então penicilina vem dele. Cefalosporinas, do Cephalosporum. Cephalosporum é cremônio, né? Mudou de nome, hoje é só cremônio. Então, você pega a estrutura da penicilina, você vai ver que o desenho das outras duas são iguais, da piperacilina também. A piperacilina já veio pensando lá na Pseudomonas, que isso não funciona para Pseudomonas. Penicilina, aí você pega a piperacilina, que é uma penicilina, foi desenhada para Pseudomonas. Porque a Pseudomonas consegue ter resistência intrínseca a esse grupo todo, foram lá e desenharam de maneira que esse aqui consegue
atingir a Pseudomonas, beleza? Então, foi feito dessa maneira. Beta-lactamases, nós estamos falando de um grupo de enzimas que tende a ir lá e quebrar esse anel beta-lactâmico. E as medicações são melhoradas de maneira a que impeça que esta enzima consiga chegar nesse anel beta-lactâmico. Entendi. Então, se você for falar por nome, você tem uma penicilinase, você tem uma ampicilinase, você tem uma cefalosporinase. Dentro da cefalosporinase, você tem a mais comum, a primeira talvez que foi usada, chama-se CTX-M. Por que CTX? Por causa de um cefotaxima, que é o nome de um antibiótico. Foi descoberta, a resistência é criada contra ele. Mas se é contra ele, pega contra vários outros antibióticos daquela classe para baixo. Aí entra em alguns detalhes. Tem algumas enzimas que atingem alguns antibióticos, mas não atingem outros. Mas para isso você tem que pesquisar mais a fundo. Eu não consigo ver isso na minha rotina, em exames rotineiros. Então, quando eu vejo que é resistente àquele grupo, geralmente eu tendo a pensar que é resistente a todo mundo. Mas a gente encontra de vez em quando uma que responde a um dos antibióticos e aos outros não, dentro do grupo, entendeu? Você pega, por exemplo, dentro das terceiras gerações, esse exemplo que eu dei da ceftazidima, por exemplo, se você testar todos da terceira geração para Pseudomonas, todos vão dar resistentes, mas a ceftazidima vai dar sensível, se ela for sensível, tá? Lógico. Vai dar sensível. Os outros é impossível, nem vai dar. A menos que sejam Pseudomonas da natureza mesmo, que nunca teve um contato com ninguém, que a gente às vezes encontra, que apresenta essas sensibilidades assim. Se eu estiver complicando muito, vocês podem perguntar. Não, mega interessante. Eu vou falando e às vezes a gente... Esse assunto pra gente é um assunto muito... que se aprofunda muito, porque é uma coisa que é muito atual. A gente fica preocupado porque, além de tudo, a gente não sabe o que pode acontecer daqui pra frente. Então, aí queria vir a minha pergunta. Você acha que isso lá na frente pode ser um problema pra gente, tipo, muito grande não só no mundo animal, a gente lá dentro da clínica, nos hospitais ou nas áreas de resgate e reabilitação, mas para a gente, nós humanos também, entendeu? Você acha que isso lá na frente vai prejudicar muito a gente, o uso indiscriminado, elas sendo resistentes sozinhas mesmo, porque de certa forma, mesmo que a gente aplique normalmente, ela vai criar resistência, certo? Vai. Então, você acha que lá na frente isso pode prejudicar muito a gente? Já está prejudicando, por quê? Inclusive nos custos. Quando você parte para a internação de um paciente desse, seja humano, seja veterinário, a internação dele é prolongada. Uhum. É prolongada. Então, o que eu ia tratar com o paciente em casa, tomando um comprimidinho lá, já não pode ser. Ele tem que ser internado, ele tem que ser avaliado, porque essas medicações, elas são nefrotóxicas, hepatotóxicas, então você tem que avaliar, aí o paciente às vezes já está no estado mais grave, então gastam internação. Então o custo disso vai ficar alto na saúde pública humana. O gasto é altíssimo, por isso que há muitas pesquisas, muito trabalho em cima. Na área humana você tem as comissões de prevenção de infecções hospitalares. Tem um grupo trabalhando em cima disso. Você tem pacientes que ficam isolados da entrada até o dia que sai o primeiro teste dele, que é feito o teste na entrada, até a hora que sai o teste para provar que ele não tem uma bactéria multiresistente vindo da onde ele veio, tá? Então, 2 dias depois sai o resultado que ele não tem colonização por bactéria. Bactéria vai ter. Você faz o teste, tem que ter bactéria. Você tem que ter bactéria. Só que ela não pode ser multiresistente. Se for multiresistente, você vai ficar isolado. Tá? Então, esse controle ele é feito porque o custo é alto. O custo é alto, a despesa vai ser alta. O paciente, que seja humano, que seja animal, ele vai ter que ficar num tempo de internação maior. Tá? E lembrando, quando você vai para a área de produção, por exemplo, o antibiótico às vezes é dado à revelia, exatamente. Porque você não vai testar 2.000 frangos. Você vai botar o antibiótico na água, entendeu? E vai ver o que vai acontecer. Aí o que vai acontecer com o antibiótico do solo, o antibiótico das fezes desse animal que está evacuando, os dejetos que vão para o rio. Você está gerando multiresistência na natureza. Isso é sabido e notório, não estou inventando isso aqui. Acontece muito. Só que mesmo na medicina humana ocorre da mesma maneira. Por quê? O paciente que entrou
entrou no pronto-socorro que seja, ele é tratado às vezes empiricamente, dependendo da gravidade, vai ser com antibióticos de classes mais específicas, e ele vai eliminar isso depois. Ele tem que ser eliminado, isso vai ser eliminado. Os rejeitos, os dejetos, os restos que sobrarem ali, tudo que houve contato, isso é jogado na natureza. Então acaba que nós estamos selecionando inconscientemente. Quem tem consciência sabe o que está fazendo, mas quem não tem ainda, que você está fazendo sem saber ali, inconscientemente você está jogando na natureza e está selecionando. Aonde isso vai chegar? No ponto em que você vai bater lá no hospital internado com uma infecção que precisa de ser curada, que eu contei para vocês, alguma infecção que está lá, multiresistente, mas ela não é doença ali para você. O seu corpo consegue resolver por si só. Já tive vários casos. O antibiótico não está valendo. O paciente melhorou, ou seja, não era aquilo que era o problema, não era aquela infecção. Agora, vai ter casos em que aquilo é a infecção. E, infelizmente, o cara vai chegar a fazer o quê? Vamos esperar para ver o que vai dar. Não tem o que fazer. Entendeu? Se chegar num ponto que a bactéria é multiresistente, que os poucos grupos de antibióticos não estão valendo, o que eu posso te dizer? Esperar. Né? Esperar a resolução por si só. Esperar a fé, a oração lá, ver se funciona. Porque... Às 24, 22h99. 22h99 da noite. Contra a resistência bacteriana. Na veterinária vocês vão ver muito. Quando vocês estiverem na atuação, e espero que vocês vejam a seriedade disso e aprendam mesmo, né? Dediquem-se a isso, porque na veterinária é mais difícil. Porque no humano você tem SUS que ajuda, que segura, que, né, faz esse suporte. Na veterinária, infelizmente, não vai ter. Na veterinária, o tutor não tem condições de manter o tratamento. Essas medicações não é uma amoxicilina que você vai ali e paga R$50, entendeu? São medicações que valem aí R$600 o frasco, entendeu? R$1.000. Então... Hoje em dia o gasto é muito alto, né? É muito alto. Se você for fazer um tratamento aí com carbapenems, por exemplo, se você chegar nisso, uma vancomicina, o tratamento é lá em cima. É alto o custo. Entendeu? E isso não está desenvolvido para a veterinária. Eles são tudo frascos grandes. Você vai usar uma dose pequena, que vem assim 48 horas a partir da reconstituição, 48 horas. E aí, como é que fica? Entendeu? Complica. Lá na clínica, vocês tiveram um antibiótico lá que é de uso bem restrito e ele é caro. Aquilo é caro, entendeu? E a dose é mínima que você vai usar. Vai jogar fora a maioria dele, entendeu? O custo é muito alto. Então é aí que vai chegar esse uso indiscriminado que nós estamos fazendo, estamos só selecionando cada vez mais bactérias cada vez mais multiresistentes. Nós não está muito no tema aqui, mas os fungos, por exemplo, que é menos falado, entendeu? Mas fica à vontade para falar de fungo com a gente. Nós tivemos tem uma bactéria um fungo chama Candida auris. Já tem infecção no Brasil, vocês podem ler depois sobre Candida auris. Que a Candida albicans, que é a comum de todo dia aí, responde a fluconazol, miconazol, essa turminha de antifúngicos aí. Mas a Candida auris, e ela lá na infecção, na minha placa aqui, ela não tem muita diferença. É tudo Cândida. Se eu não especificar, buscar, eu vou ficar tratando ali, tentando itraconazol, tentando. Ainda não chegou. Eu não lembro se no Espírito Santo, acho que não teve caso ainda. Não estou me lembrando aqui. Acho que não teve caso aqui ainda. Mas já teve no Brasil, já tem uns casos espalhados por aí. Você sabe, apareceu num lugar, daqui a pouco aparece no outro. Então, parece que o bicho se teletransporta, né? E assim funciona. E como que isso ocorre? Por mesmo motivo. Você está usando antifúngico para qualquer coisa, suspeitou de uma doença fúngica, está mandando fungo atrás sem saber se é fungo mesmo, você está só selecionando. Porque dentro dos fungos comuns, das cândidas comuns, a gente já existe as cândidas também, que são resistentes intrínseca ao fluconazol, que é o mais usado aí, por exemplo. E quando eu parto para a identificação, olhando a bactéria aqui macroscopicamente, ou microscopicamente, elas são idênticas. Uma Candida albicans e uma Candida glabrata, elas são idênticas. A glabrata não responde, não adianta você tratar com esse tipo de antibiótico. Entendeu? Então, aí a Candida auris, há um movimento, o Ministério da Saúde, isso já tem alguns anos já, para evitar que ela se espalhe. Porque é fungo que quando chegar,
ficar comum na população, vai botar um monte de gente dentro de hospital aí, e o tratamento vai ser... E fungo você não trata com 7 dias igual a bactéria, Não é. entendeu? Eu ouvi falar que o tratamento de fungo é bem difícil. É longo. Esses fungos até que eles não são tanto, que são fungos leveduriformes, né? Mas não é tão simples assim, não causam doenças tão rápidas igual a bactéria, mas isso tudo vai depender do estado do paciente, é imunológico do paciente. A maioria das vezes, as infecções fúngicas têm uma relação com a imunidade, uma certa deficiência, uma queda de imunidade dos pacientes, entendeu? A maioria das vezes está relacionada a isso. Não quer dizer que é só. Sempre tem... Para fungos, geralmente, tem essa relação. Ou você está tratando com antibióticos, lembrando que fungo está aqui no ambiente, e você está usando, e produzido, e você está sendo protegidos por bactérias, que estão ocupando seu espaço, produzindo substâncias aí que inibem outros micro-organismos. Você está usando antibiótico, você está liberando espaço para que o fungo chegue. Então, aonde você vê muitas infecções fúngicas? O hospital também. Às vezes são fungos simples, mas é fungo de ambiente. O paciente, a primeira coisa que acontece, ele caiu, a imunidade, fungo chega. Você vai ver isso aonde? As grávidas, você vê, né? Pacientes com qualquer doença imunossupressora, uso de corticoide e uso de antibiótico prolongadamente. Você tira a flora que te defende, sobra espaço. O fungo é um dos primeiros a chegar. Você comentou sobre a imunologia, né? Você poderia falar um pouco pra gente qual é o papel dela quando ela tem contato com uma bactéria, com um invasor, assim, no organismo do animal? O sistema imunológico, ele reage a qualquer coisa estranha que entra no seu organismo. Qualquer. Tá? Se você pegar uma parte, o seu cabelo, e colocar ele dentro da sua pele, ele vai reagir porque ele é estranho para aquele local. Entendeu? Então, o sistema imunológico age te defendendo de qualquer coisa estranha que esteja num local que não é para ele estar, vai causar. Se você tirar o seu sangue e aplicar na sua pele, ele vai causar, porque não é para ele estar aqui, naquele local. Entendeu? Uma bactéria entrou ali, dentro da sua pele, ela vai ativar o sistema imunológico. Entendeu? Aí tem toda aquela cadeia, né? Cadeia, os mastócitos que vão liberar as estaminas, começar o processo de quimiotaxia, chamando neutrófilos e tal, e vão tentar o quê? Eu brinco com o pessoal, isso aqui é igual lá com o pessoal da imunologia, é igual a zona desmilitarizada da Coreia. Tem soldado de cá e soldado de lá. Você não entra aqui, nem eu passo por aí. Quem entrar, então, bactérias, micro-organismos e o nosso sistema imunológico fica assim. As bactérias estão aqui, se aproveitando, te protegendo, ajudando aqui, mas o seu sistema imunológico está de cá, tentando manter essa parede aqui. O dia que o seu sistema imunológico, por qualquer motivo, nos estresses da vida, lá no dia de provas de vocês lá, o seu sistema imunológico cai, essa bactéria consegue atravessar, passar. Você teve uma doença qualquer, imunodepressora, vai acontecer. Você tomou o corticoide, vai acontecer. Logicamente, eu não estou fazendo propaganda contra corticoide, estou dizendo o uso indevido, doses altas, o uso prolongado, você promove isso aqui, tá? Você promove essa queda de barreira, então você propicia você ajuda ao micro-organismo. Então, ele consegue vencer essa barreira. O sistema imunológico atua dessa maneira. São soldados que estão de um lado da barreira e os outros soldados, que são os micro-organismos, tentando entrar. E os dois vivem ali em amizade. Ó, você fica daí, eu fico daqui. Não passa desse ponto aí que eu não faço nada com você. Por isso que eu brinco lá com o pessoal. É a zona desmilitarizada da Coreia. Coreia do Norte tá aqui, Coreia do Sul tá aqui. Todo mundo, um olhando para o outro, é só não invadir que não tem nada. Entendeu? Você comentou sobre os aviários, né? A gente está tendo uma matéria de ornitopatologia, a gente estudou a salmonelose e a colibacilose, né? Certo. E foi falado que, de fato, os aviários eles não trabalham com tratamento, sim com a profilaxia, né? Então, o animal já nasce, na ração, na água já vai ter antibiótico. Certo. Se, por exemplo, se o animal nasce, ele não tem uma salmonela, não tem
uma colibacilose, e aí tem esse antibiótico lá, pode alterar, por exemplo, as bactérias que já estão no microbioma dele? Causar alguma resistência Com dessas certeza. bactérias? Primeiro que quando ele nasce estéril, ele nasce sem Sim. nada. Né? Aí ele vai adquirir do ambiente que ele está. Ele vai adquirir do ambiente. O bebezinho, quando nasce, ele adquire as bactérias da mãe dele. Sim. Ele pega ali, se você pudesse testar, daqui a uns dias você testa a boca do paciente, do filho, da mãe, vai ter as mesmas bactérias. Entendeu? Então, lá do jeito, mesma coisa, os pintinhos, ou se for lá nos leitões, a mesma coisa. Ele nasce estéril e adquire as bactérias que estão ali. A partir da hora que ele recebe antibiótico, ele vai selecionar também Na verdade, o ambiente já vai estar selecionado. Dificilmente você vai ter naquele ambiente bactérias sensíveis àquilo que está sendo usado. Entendeu? Ali nós estamos evitando, veja bem, as bactérias que são pesquisadas para aquele tipo de animal. Para cada tipo de alimento, você tem um grupo de bactérias que é pesquisado. Sabendo disso, você está evitando aquele tipo de bactéria. Mas ele tem outros. Entendeu? Ele tem outros. É um animal que vai morrer daqui a 45 dias. Sim, sim. Entendeu? Não vai dar. Ainda assim acontece, né? De vez em quando você tem lá as pasteureloses lá da vida, né? A pasteurela que pega a galera e a salmonela, porque é pesquisada porque causa infecção em humano. Uhum. Ela é importante naquele ponto ali, então ela é evitada que ela vai causar lá no humano. A questão ali não é, a preocupação não é evitar a doença em si, é lógico evitar a doença para que ele não morra, mas é principalmente para evitar que essa bactéria chegue no prato lá do consumidor. Né? É isso que está se evitando com o tratamento. Então, o tratamento que é feito ali, ele seleciona naquele meio as bactérias resistentes. Você pode ter certeza que quem está naquele meio ali, ele está adquirindo a bactérias resistentes, possivelmente aqueles antibióticos estão ali. Por isso que aquela cuidado também, que às vezes se pensa que é para não contaminar os animais, não tem todo um cuidado para você entrar numa granja, não é só para você não contaminar o animal, é para que aquela bactéria fique restrito àquele local. A hora que você entrou ali, você imagina, você entrou, você protegeu os animais, você levou a roupa, vestiu uma roupa própria, fez lá, entrou, saiu e leva a sua roupa para casa para lavar. Não justificou. Você levou dali para sua casa. Aquilo ali é para ser feito para restringir a bactéria àquele local, é que ela fique presa ali, né? É um laboratório, digamos, como se fosse um laboratório que mexe com micro-organismos patogênicos, né? Muito perigosos aí que existem no mundo afora aí, os laboratórios próprios para isso. Quem trabalha ali tem um cuidado todo para que aquele micro-organismo só fique ali. Ele não pode sair dali e ir para casa. Entendeu? Lá na granja é a mesma coisa. Ali dentro você pode ter certeza, se tem o uso do antibiótico tal, se tiver bactéria ali e tem, elas são resistentes àquele grupo de antibióticos. O que importa é que o animal chegue lá no prato sem estar com aquelas bactérias específicas que eu estou tratando a elas ali. Interessante, só para vocês terem de dados. A salmonela tem um caso interessante. Salmonela, se você pesquisar, por exemplo, as existências dela, ela tem, no antibiograma, ela parece sensível a algumas classes de antibiótico que no tratamento não funciona. Cefalosporinas de primeira e segunda geração, por exemplo, apesar de ela apresentar sensibilidade in vitro, in vivo não funciona. É uma outra... Sim. Só para você ter uma ideia, a complexidade do assunto. Eu te entrego um laudo, se eu não tivesse essa informação, eu te entrego um laudo dizendo que é sensível, você, como médica veterinária, vai tratar e não responde. É um assunto totalmente complexo e aqui, como a gente acabou de ver, quando elas são resistentes, de certa forma, a gente tem que esperar para ver, né? Então, aqui tem uma pergunta que é meio contraditória, eu acho, né? Eu acho que seria a palavra certa, que é como as infecções existentes podem ser tratadas efetivamente quando os antibióticos falham. Muito difícil mesmo. No caso, uma infecção por bactérias multiresistentes. Exatamente. Exatamente. Cara, tratamento é esperar. Exatamente. Tá? Porque, não, de certa forma, não tem jeito, né? O tratamento ele é suporte. Tá? Digamos, paliativo, fazer. Não, paliativo não, porque o paliativo você está fazendo até o cara
partir, né? Vamos dizer assim. É de suporte mesmo, entendeu? Porque quando a gente fala paliativo, você está dizendo assim, não vai adiantar, eu só estou fazendo aqui para maciar o esquema, para deixar que Você você um vá pouco mais tranquilo, Mas não. O de suporte é para tentar fazer com que o corpo reaja. Reaja, Eu vou te dar o exatamente. exemplo das doenças virais. Uhum. Você não trata vírus, Não. entendeu? Você pode tratar quanto? Início de infecção viral. Início de infecção viral, antivirais até podem funcionar. Depois de alguns dias, não. É o corpo, você trata o ser e ele que se vire. Aí quando você vê o tratamento lá de antibióticos nas doenças virais, ele é para prevenir as doenças bacterianas, visto que os fungos vão comprometer o sistema imunológico. Então você aumenta, e outra, né, as vasculites da vida, né, que você tem todo o comprometimento imunológico, e os processos inflamatórios geral que vão acontecer devido às infecções virais, isso facilita as infecções bacterianas. Então você usa antibiótico para isso, aí você usa lá fluido, você usa suplemento, você faz um protocolo ali para que ajude o paciente a combater. Se você chegar naquele ponto onde o paciente apresenta uma bactéria, suponhamos, eu ainda não peguei na VET, mas já peguei sim, na beirada para isso. Tá? Paciente que só tinha polimixina sensível. Eu não me lembro agora se esse paciente foi a óbito, tá? Mas era um paciente que não foi tratado. Chegou em polimixina ali, ele não foi tratado. Ali ele não passou, tá? Não me lembro se ele é um paciente que foi a óbito, mas suponhamos, é um paciente que vai ter suporte para tentar combater, tá? Se não for uma infecção em órgão que o comprometa agudamente, uma pneumonia, né, uma infecção pulmonar ali, se for algum local que ele consiga ir levando, formar granulomas, né, fechar essa infecção num ponto, não sei, talvez consiga se livrar daquilo. Agora, se for um local onde ele precisa do órgão muito igual um pulmão, por exemplo, o animal não vai conseguir passar dos 2, 3 dias aí se aquilo começar a encher e você não tiver tratamento efetivo, infelizmente não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Não tem respirador que adiante, né? Com o pulmão todo inflamado, não tem. Tem uma pergunta interessante aqui. Como a resistência bacteriana pode afetar a eficácia das vacinas? Não, as vacinas não tem muita relação a menos que tenha alguma lá prevista que aí eu não vou nem saber te falar aqui se tenha, porque que a vacina, como que uma vacina funciona? A vacina, ela é antígeno, entendeu? Ela é um antígeno do que você estiver fazendo ali, que vai provocar o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra, correto? Então, já a resistência bacteriana está relacionada à ação da bactéria contra alguma coisa. Então, relacionar a ação das duas são dois pontos diferentes que pode talvez até ter alguma interação ali, que eu não vou saber aqui te afirmar com certeza que não haja, mas isso não é o ponto-chave para você não usa vacina por causa de resistência. Entendi. Você pode ter vacina contra uma bactéria tal, e essa bactéria pode ter multiresistência, por exemplo, a antibiótico. O anticorpo age contra antígenos dessa bactéria, o anticorpo produzido pela vacina. Independentemente se ela produz o mecanismo de resistência dela lá ou não. Se ela for beta-lactamase, por exemplo, que há vários mecanismos de resistência, tá? Não é só beta-lactamase, viu? Lembrando que a pergunta que vocês fizeram lá no início perguntou os principais, acabamos que nós ficamos nas beta-lactamases, que é a mais importante, talvez, mas existem vários outros mecanismos. Voltando à parte da vacina, então, esse anticorpo, ele age contra a bactéria a um antígeno que ela tem na membrana, por exemplo. Nada necessariamente relacionado a essa mecanismo de resistência dela. Entendi. Certinho. Você falou que, por exemplo, o bebê, a flora, a microbiota dele, ele é adquirido da mãe. Sim. Se a mãe... principalmente, lembrando que é ambiente. Por exemplo, a bactéria multiresistente ou o gene dela de alguma coisa assim, ela passa para o filho, essa bactéria...
Vou te dar um exemplo muito mais básico. Suponhamos que Pegou um ponto importante. Lembrou do que ele tinha falado. toda vez que vem um médico aqui, vamos supor que o cara ainda mais é um infectologista, é o cara que está perto dos piores Dos lá. pior mesmo. O cara vem aqui toda vez, seu namorado pega na mão dele toda vez, cumprimenta, ele sai daqui, encontra com você logo ali, te cumprimenta, abraça, dá um beijo na boca, daqui a pouco vocês estão todo mundo com o mesmo grupo de bactérias. Se ele tem uma multiresistente colonizando o médico, tem aqui uma multiresistente ou colonizando, daqui a pouco ele está com essa bactéria multiresistente colonizando, daqui a pouco você está. Só que isso depende de tempo e quantidade de contato. O que eu quero dizer? A melhor coisa para você se livrar de uma multiresistente é você ir para o ambiente. Que o ambiente vai fazer com que você troque as bactérias que estão ali. Se eu estava num ambiente hospitalar e adquiri bactérias multiresistentes, eu não tenho que tratar. Você não tem que passar pomada na sua pele para arrancar essa bactéria. Quando você estiver lá num ambiente livre de bactérias multiresistentes, o ambiente, a guerra entre elas, vai fazer com que aquela saia, porque ela é a menor quantidade. Ela tem... A natureza é injusta nesse ponto, entendeu? Ela vai mandar aquelas embora e a outra fica. Teve uma paciente multiresistente, 2 ou 3 bactérias multiresistentes que ela tinha, e não melhorava. O tratamento, a paciente já estava bem, só que quando eu retestava, multiresistente. Em cima, multiresistente, não sarava aquilo. E a paciente com antibióticos próprios. Mas está lá na pele dela, que já não está adiantando, porque o antibiótico não está chegando ali perfeitamente. Então, ela está colonizada com bactérias multiresistentes. Fiz lá teste do retal dela, multiresistente. As bactérias que estão lá, as mesmas que estão na pele, multiresistente. E o cara foi me perguntar, rapaz, mas o que eu faço com isso? Falei, manda para casa. O paciente tá bem? Tá, manda para casa. Pede para ter cuidado de não ficar passeando com ela na rua. Tal. Mas não é nem por ela, é pelos outros. É pelos outros pacientes. Porque ela já estava bem, né? Bem, leva para casa que o próprio ambiente vai dar jeito nisso aí. A paciente está até hoje, está bem. Eu tenho vontade, até eu vou me oferecer de fazer o teste dela, que já deve ter o quê? Uns 4 ou 5 meses isso. Eu tenho vontade de fazer o teste dela e vou fazer o teste para saber se essa flora foi trocada. Igual eu previ que ia ser, entendeu? Eu falei, manda para casa que vai trocar. Você vai ficar no hospital a vida toda esperando, o animal já está bem, tranquilo, normal, só que você testava a pele dele, testava lá no ânus dele para ver, porque é assim que se faz, tá? Você entrar num hospital ali, eles vão passar um cotonete no seu ombro lá, e vai testar se você tá... É assim que faz. Eu não entrei nesses detalhes, mas é assim que é feito. Você entrou no hospital, vão passar nas suas axilas, vai passar no nariz e vai passar no ânus. Entendeu? E vai testar as multiresistências. Nariz, você testa Staphylococcus aureus, nas axilas e ânus, você testa as outras bactérias para ver. Você acha que esse assunto, de certa forma, é uma pergunta, mas com uma resposta que eu já tenho para dentro de mim. Esse assunto deveria ser mais divulgado, mostrar para as pessoas publicamente, mundialmente, como isso afeta a nossa vida, de certa forma, porque tem gente, igual que eu tinha comentado aqui com a Estela aqui agora, a galera, às vezes, sai de dentro de algumas clínicas, sai das aulas com pijama cirúrgico, com jaleco, por, tipo assim, eu tô bonito porque eu faço ou medicina humana ou medicina veterinária. Aí, humana, então. E aí, nossa, é muito pior. E aí eu fico olhando, cara, você tá carregando bactérias, germes, vírus pra tudo quanto é que é tipo de lado. Humano, você vê Mesmo na rua, que cara. esteja limpo, né? Você tá levando de casa limpo. Uma coisa, tipo, você tá dentro do ônibus de pijama, entendeu? E aí você quer mostrar pras pessoas, que você tá certinho, bonitinho ali, porque você faz tal coisa. E acaba carregando para dentro da clínica, acaba contaminando um animal, acaba contaminando as pessoas, os outros médicos veterinários que estão lá, que vão espalhar e todo aquele assunto. E o maior risco principalmente quem tá fora lá. Quem tá fora. Porque o de fora para dentro é possível que você tá levando bactérias normais. Sim. É possível. Agora, de lá de dentro para fora, você tá levando coisa perigosa, você tá tendo contato com coisa Porque perigosa. os animais lá dentro já estão E eu te falo que eu faço os exames e vejo os animais de profissionais da saúde tão colonizados, a colonização deles, as infecções deles, que normalmente seriam por bactérias normais, nesses pacientes são multiresistentes. Nossa, tô muito preocupada. Esse paciente que eu contei a história, a última agora, está viva ainda, que eu fiz previsão que ela morreria no outro dia, mas está viva, graças a Deus, porque entrou com meropenem. Aí, conversando com a menina, perguntei sobre, mas
a dona dela faz o quê? Ah, é funcionário da limpeza do hospital. Eu falei, mas você omitiu esse dado. Se você tivesse falado no início, eu já não tinha proposto amoxicilina com clavulanato no começo. Entendeu? E me pediram orientação sobre qual é o antibiótico a entrar. Não tinha proposto. A hora que me falou que o hemograma dela estava mantendo alto, eu pedi para acrescentar enrofloxacino, que é mais geral. Entendeu? E às 3 da tarde, que era o horário da próxima dose, voltasse para a ceftriaxona. Só que se eu soubesse desse dado, eu não tinha nem entrado com o ceftriaxona de novo. Porque se a amoxicilina não estava segurando, o ceftriaxona também não vai. Entendeu? Tem essas jogadas que você tem que refletir. Mas para isso, das duas, você tem que conhecer, você tem que saber, estudar. E a outra, teste. Mas se você não tiver os testes, porque demora, estude para você saber as probabilidades. Quando eu tenho uma infecção intestinal, eu já tenho quem são os prováveis. Se a infecção é de pele, eu já tenho os prováveis. Se a infecção é de ouvido, eu já tenho os prováveis. Entendeu? Se você ainda mais aprender a fazer um granzinho, que vocês viram nas aulas de microbiologia lá, com suave de ouvido, você já mata muita coisa ali. Você tem 3 possibilidades ali. É lógico que pode ter outras, tá? Mas as principais, o Staphylococcus epidermidis, que é da pele, Streptococcus pseudo-intermédios e intermédios, que é da pele, Pseudomonas, não sei o que ela foi inventar de ficar em ouvido de cachorro, e fungo, que é a malacésia. São 3 tratamentos diferentes, cara. 3 tratamentos diferentes. Aí eles vão na veterinária e inventam uma medicação que tem os 3. Ou seja, você vai acertar um e errar 2. Poderia ter feito uma medicação separada. Mas para isso você tem que saber qual é o que está lá. Com fungo você trata com antifúngico, com Pseudomonas você vai tratar com um antibiótico para ela, porque infelizmente ela não pega com qualquer coisa. Aí por isso que você vê lá assim, ciprofloxacino, gentamicina e um corticoide. O outro vai ser, não lembro, cara, as associações, mas sempre assim, é sempre esse grupinho. Porque gentamicina pode pegar, enro ou cipro pode pegar, os dois, e um fluconazol, um miconazol, que é por causa do fungo, que é a malacésia que está lá, entendeu? Então, se eu olhei na lâmina e vi que é fungo, que é fácil de ver, eu não preciso de entrar com antibiótico. Entra com antifúngico. Deixa a bactéria que está lá viva. Porque ela já está ali. Ela está ali, é dele mesmo, é normal dele. Que tá Só que quando aquilo fica fungo. purulento, o animal está coçando, aquilo fica vermelho, aumenta a carga bacteriana daqueles locais. Mas como que eu difiro uma bactéria normal de uma bactéria que está causando doença? Quantidade. Quem é que está ganhando em volume? Entendeu? Como é que eu sei que uma infecção intestinal é infecção intestinal ou é a flora bacteriana? Infecção intestinal só tem uma bactéria. Flora bacteriana tem um monte. Se o cocô está ali, é líquido, mas estão todo mundo presente, não é infecção. O problema não era uma infecção. É outra coisa que está causando diarreia nele. Agora eu olhei, só tem uma bactéria presente, cara, só tem um grupo, só tem grãos negativos, aquilo é uma infecção intestinal. Entendeu os detalhes que você tem que ir tendo de informação? Então, mesma coisa. Então, esse uso sem saber o que eu estou fazendo é complicado. Vou usar aqui porque eu acho que isso aqui que tá certo, acabou. Não, e é o hábito, né? Aí sai misturando aquele monte de antibiótico, cara, mas usa 3 antibióticos ali, dá pra você eliminar dá até uma agonia. 3, 4 antibióticos, tá nervoso de ver, tá? E, lembrando, no antibiótico você tem associações, você tem antibióticos que atrapalham um ao outro, você tem antibióticos que ajudam um ao outro, tem antibiótico que não faz diferença. Você tem que ter esse também de cabeça lá para você não dar 2 antibióticos, um atrapalhando o outro, beleza? Para finalizar, eu gostaria de perguntar, você comentou sobre a criação de novos antibióticos, né? Então a gente entende que não se cria um antibiótico novo todo dia. Então, a criação de antibiótico não acompanha a resistência bacteriana. Eu queria entender quais são as perspectivas que a gente tem para o futuro para controlar essa resistência bacteriana, para evitar que daqui a alguns anos, né, as próximas gerações, a gente tenha praticamente a mesma quantidade de antibiótico e diversas bactérias multiresistentes. Cuidado. A prevenção é que vai mudar isso aí. A prevenção em todos os aspectos. Porque hoje a prevenção ela é feita mais bem feita dentro dos hospitais humanos. Tá? Nas clínicas veterinárias, a coisa está sendo estudada. Existe um comitê nacional que controla, ou melhor, né, que orienta essa questão do uso de antibióticos.
E a veterinária está entrando agora, está entrando nesse comitê, fazendo parte. Lá nos Estados Unidos já faz parte, né? Chama o CLSI, já tem a divisão veterinária. Mas o BRK, acho que é o brasileiro, tá começando agora, assim, tá entrando junto. Porque muita coisa é feita baseado no que é usado em humano. A literatura é baseada na humana e é testada. Então está sendo feito agora. Essa preocupação está aumentando cada vez mais, principalmente por causa dos animais de companhia, cada vez mais estão sendo tratados como um membro da família. Mas, além deles, tem as questões que nós falamos aqui agora há pouco, né? Da produção, onde a coisa é feita em mais larga escala. Quando não tiver um cuidado no ambiente, por exemplo, você não proteger aquele local, uma coisa clássica, se não proteger aquele local para a entrada de animais externos, passarinhos, por exemplo, que entrar ali para comer a ração, você lembrar que aquele passarinho que sai dali, ele vai pousar em algum outro lugar, né? Aonde ele pousar, ele dissemina aquela bactéria. Então, cara, é uma passarinho lá de cadeia. casa come É uma ração dos cadeia. cachorros tudo. É uma cadeia que tem que ser pensada. Você está contaminando ambientes que você nem está pensando ali. Então, a granja dos frangos, dos porcos lá, tem que impedir que esses animais entrem ali para não haver nem chegada de doenças e nem saída de doenças dali. Entendeu? E se é um ambiente controlado, onde eu estou jogando antibiótico ali dentro, a rebelia, aquilo tem que ser controlado, porque eu tenho que manter aquele grupo de bactérias que está sendo selecionado ali dentro. Tem que ser contido. Tá? Tem que ser contido ali. O descarte dos materiais dali tem que ser trabalhado de maneira que aquilo não seja solto no ambiente aí, porque cada vez mais vai ser gerado essas resistências. Daqui para frente, vai ser muito mais envolvido em cuidado. Vai ser muito em cuidado, porque novidades, igual eu estou te falando, tem sido poucas. A produção tem sido mais baseada em melhorias do que já tem. Quase tudo que é novidade hoje é algum grupo que já existe melhorado. Acaba sendo melhorado. Melhorado. Só que se a bactéria já aprendeu em um tipo de antibiótico, só falta mais um pouquinho para ela poder resistir ao melhoramento. Ao melhoramento dela. E é assim que ocorre. É dessa maneira que ocorre, você vê isso acontecendo. Primeiro, geralmente, quando resiste a um do grupo, há alguns tipos de resistência, tá? Como eu disse para vocês. E não é só a beta-lactamase que acabou, nós ficamos nela. Alguns tipos de resistência, quando adquire a uma, praticamente você não pode contar com as outras. Você testa para ver, mas geralmente as outras do grupo já não tem aquela eficácia tão boa quanto se esperava. Aí. Perfeito. Professor, vocês têm alguma coisa a mais para perguntar para ele? Acho que já foi. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês aí pela Foi oportunidade. muito Esclarecedor. Muito esclarecedor. muito esclarecedor. É um assunto muito importante para a nossa sociedade, não só da medicina veterinária, como a sociedade em geral, né? E, cara, abre a mente de qualquer pessoa e depois, né, quando for divulgado, eu acho que isso é um assunto que tem que ser falado mais em todos os locais, não só, como eu disse, na medicina veterinária, né? E é isso. Muito obrigado mesmo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Entendeu? Se vocês tiverem dúvidas, estamos aí à disposição para vocês. E tá Muitíssimo aberto a um obrigado. outro podcast também, né? Quem sabe? É. Quem Se sabe? você tiver interesse. É isso. Eu gostaria de agradecer também à Mídia Projetar, né, que ajudou a gente com espaço maravilhoso para fazer esse podcast Isso aí. maravilhoso também. É isso.